os olhos azuis, porque estava a senhora da posição de pessoa que deveria ser respeitada. Não que estivesse vaidosa ou orgulhosa de seu antigo posto tribal, mas agora, ali, nada temia. Deixava nas mãos de Jesus sua vida, viesse o que viesse pela frente. Enquanto Raquel e Silvina oravam nas proximidades da residência, Demétrios, deglutindo todos os comentários daquelas lições de Saturnina sobre o respeito ao ser humano, vendo Tília, levantou-se e, aproximando-se dela, beijou-lhe as mãos. Tília sorriu-lhe nervosamente e lhe pediu que continuasse sentado. Mas ele não se moveu. Tília, eu mudei, sei que errei contigo, mas já não sou mais o mesmo, porque te amo e desejo pedir-te que te unas a mim, para que essa criança tenha um lar. Casar-me? Indagou, pasma, agora não sem temor. Sim. Desejo casar-me contigo. Trouxe aqui tua liberdade. Tília olhou para o documento, parecendo não estar acreditando naquela verdade. Uma estranha sensação lhe invadira a alma. Sentira que o ar adentrava melhor em suas narinas, como que se lhe alimentasse a alma. Livre. Jamais poderia analisar a vida em liberdade. E ele continuou. Sendo livre, poderás voltar comigo, ou não. Um homem como eu não deve deixar seu orgulho, contudo alguma coisa aconteceu comigo. Desejo, muitíssimo, que voltes para nossa casa, não mais como escrava, mas como a esposa que administrará seus servos, se assim o desejares. Saturnina estranhou aquelas palavras doces, sabia que isso fora dito, não porque lhe tornara-se cristão, mas porque estava agindo como tal. Então, lembrou-se das palavras de Porfírio, quando ele notara o que tinha ouvido de Paulo, comentado em uma de suas cartas aos Colossenses. Senhores, tratai com justiça e equidade vossos escravos, sabendo que vós também tendes um Senhor no céu. Então, o que respondes a este Senhor, Tília? Indagou-lhe Saturnina, assinalando a postura da escrava, que nada respondia. Senhora, eu não sei. Ainda tenho as marcas da dor em minha face. Demétrios, perturbado, demandou constrito. Façamos uma experiência. Se não for possível tua vida comigo, terás a tua liberdade com este documento e poderás retornar a esta casa. Fez-se ainda silêncio, ao que ele, inseguro e angustiado, adiantou-se. Então, o que resolves? Tília não quis dar uma resposta sem pensar. Ser livre seria maravilhoso, mas livre só não seria bom. Como se sustentaria se não como escrava? E aquele homem estava arrependido e oferecendo-lhe tudo. Além do mais, seu filho não ficaria sem um pai. Digo-vos que esta criança em meu ventre vos dará, ainda, grandes alegrias, Senhor Demétrios. Saturnina sorriu e deixou-os a sós para que conversassem. Ele abraçou a antiga escrava, sabendo que aquela resposta era um sim. Não te arrependerás, meu amor. Terás tudo o que uma princesa tem. Belas roupas, joias, tudo, mas precisarás respeitar-me. Ser somente minha. Não há necessidade de ciúmes. Sereis o único em minha vida. Demétrios abraçou e foi preparar-lhes o retorno à velha Roma. 19. As lições recebidas. Mas quando fores convidado, vai, Jesus, Lucas, 14:10. O tempo passava. Veranda, acompanhada com Marius no sítio, aguardava nascer o outro filhinho de Dulcinea, enquanto Petrolio e seu filho Murilo serviam a legião romana. Mãe, tivestes notícias de Saturnina? Perguntou-lhe Marius numa certa tarde. Não, meu filho. Nunca mais tive notícias dela. Sonhei outra noite que ela estava sendo perseguida por Tigelino e outros pretores de Nero. Acordei assustado, minha mãe. Isso não seria difícil de sonhar, afinal ela se meteu, mas não sentirias nenhuma dor se isso tivesse acontecido. Para falar a verdade, Severus, o vizinho ao lado de nossa vinha, certo dia,
Ouviu-a falar tão bem de nossa família, inclusive de teu pai, dizendo que era um homem correto e bom, que penso que o afastamento dela foi uma das coisas mais importantes para a paz familiar. Em Roma, morávamos perto, mas aqui, a distância é minha aliada. Ora, o que quereis dizer com isso? Uma mulher ainda jovem e bela, admirada por meu esposo e muito próxima de nós, eu não gostaria de ter. Estivemos em sua casa pela saúde de Petrolio, e tudo faria novamente por ele. Gosto dela, mas não tão próxima ao meu esposo. Todas as amigas casadas se afastaram de Saturnina. Eu não posso acreditar que senti ciúme dela, minha mãe, comentou Marius, indignado. Além de bela, ela é uma pessoa formidável, evidenciou Honora, que vinha chegando, já com o ventre avantajado. Estávamos comentando em nossa alcova que, se for uma menina, daremos à criança o mesmo nome dessa nossa inesquecível amiga. Sim, sim. Tenho-lhe ciúmes, afirmou Veranda a eles. Olhai para mim. Estou sempre amarga porque não me vejo bela e meu esposo sempre está longe. Enquanto ela é de uma alegria interior que muito invejo. Sois ainda uma matrona interessante, minha mãe, mas um pouco sombria. Falta em vós uma coisa que Saturnina tem demais. E, depois, papai vos ama, sempre vos amou. Saturnina tem demais. E o que ela tem demais? Inquiriu a mãe, amofinada. Bem, mãe querida, ela tem otimismo. Tem amor por todo ser humano e a felicidade lhe vem das fibras da alma, resplandecendo em sua face. Para vós, faltam a paz e a serenidade. Falta-vos também a alegria. Vós estáis sempre com medo que nosso pai não retorne. E, perdoai-me por vos dizer, com quase nada vos alegrais. Veranda começou a chorar, dizendo: Sabes de uma coisa? Eu a odeio. Senhora querida, explanou-se Dulcinea, em vez de odiá-la, devias conseguir com ela a receita da felicidade. Eu e Marius achamos que ela se sente feliz em poder auxiliar as pessoas necessitadas. Penso que é por esse motivo que tem aquele brilho no olhar, aquele sorriso nos lábios, sempre. Nunca a vimos raivosa ou queixando-se de algo. Essa parece ser a verdadeira felicidade, minha sogra. Depois, abraçando-a, falou carinhosamente. Voltaremos a Roma ainda esta semana, para a casa de meus pais, e lá permaneceremos por alguns dias. Vamos só nós, Marius com nosso pequeno, Matilde e eu. Rufinus fica para determinar os que cuidam da vinha. Ainda não há tempo de colheita, portanto podemos viajar um pouco. Meus pais ficarão felizes em nos receber. Como levarei Matilde comigo, uma serva somente nos bastará para nosso pequeno Marius. Não desejais ir também, minha sogra? Isto seria muito bom, esposa. Vamos, mãe, implorou-lhe Marius. E ficar próxima a Saturnina? Aludiu a Domina, intempestivamente. Podereis aprender com ela a ser descaridosa. Visitemos Saturnina, mãe, peço-vos. Estás me insultando, Marius. Só vou se não a visitarmos. Esquecestes tudo o que ela fez por nós? Por nós ou por teu pai? Bem, vejo que não iremos, Dulcinea. Vendo a Nora baixar a cabeça e ir saindo da peça, Veranda disse rapidamente. Quem disse que não iremos? Eu vou, sim, mas Rufinus também irá. Dias depois, estavam todos partindo para Roma. Marius, o filho, já maiorzinho e falante, perguntou ao pai. Papai, se vamos a Roma, não podemos ver as corridas de bigas. És muito pequeno, meu filho querido. Aguardemos um pouco antes de enfrentar tamanho movimento. E ao circo? Podemos ir ao circo. O que queres ver no circo? A luta dos gladiadores? Não. Quero saber se os cristãos vão ser sacrificados ou se é mentira de Rufino. Matilde, ali ao lado da criança,
Abriu os grandes olhos espetacularmente e virou-se para Marius, o infante, como pedindo para ele se calar. Não me olhes desse jeito, Matilde, reclamou a criança. Eu ouvi, sim, Rufino te falar isso. Pelos deuses, declarou sua mãe, ainda apegada à maneira romana de falar. Será isso verdade? Dize-me, Matilde. Sim, senhora. Isso será daqui a 7 dias. Marius pediu para Rufino levar a carroça mais rapidamente e comunicou a todos. Logo estaremos entrando em Roma. Vamos diretamente à casa de Saturnina, ordenou a matrona. Marius não sabia se ela queria desembarcar lá por apreciar a cristã ou para caçoar dela, já que dirigir aquelas palavras rudes para a amiga. Todos emudeceram e grande temor os abalou. Falei alguma coisa ruim, minha mãe? Indagou o pequeno Marius. Não. Disseste o que de mais correto foi, meu filho, fica satisfeito com isso. A carroça de Veranda chegou a Roma e parou em frente daquela residência, com Marius indo ao seu lado, a cavalo. Ele desceu e bateu na grande porta. Viram a casa fechada e meio às escuras, como que abandonada, mas lembraram-se da família de Antoninus, a quem Saturnina dera abrigo. Então, aguardaram para que algum dos componentes daquele grupo fosse atendê-los. Na carroça coberta, enquanto as senhoras, quietas e tensas, aguardavam a família de Antoninus, o menino perguntou à sua mãe. Mãe, do que estão com medo? Alguma coisa ruim aconteceu com os que moram aqui? Não, meu filho, nada aconteceu. Estamos só aguardando por teu pai. Mas, então, por que ele demora tanto? Veranda, muito preocupada, viu sair pelo portão o Sr. Antoninus, que Saturnina acolhera em sua propriedade. Desceu rapidamente da carroça e, antes que Marius perguntasse qualquer coisa ao caseiro, indagou-lhe com ansiedade. Tendes notícias de Saturnina e sua família? Vimos que a casa está toda fechada. A senhora Saturnina partiu com seu filho e os servos para Herculano. Ufa! Graças aos deuses, desabafou ela, colocando a mão sobre o peito. Marius agradeceu sorrindo, deu um valor para o senhor e, colocando a mão sobre os ombros de sua mãe, fez-lhe uma pergunta. E agora, mãe, o que desejais fazer, já que estamos mais tranquilos? Vamos para a casa dos pais de Dulcinea ou... Sem esperar que ele continuasse, ela acentuou. E, depois, visitaremos nossa amiga em Herculano. Marius e Dulcinea se entreolharam sorrindo, como a dizer, nem ela sabe o quanto quer bem a essa sua amiga. Então, vovó, vejo que a senhora gosta mesmo da tia Saturnina, não é? Ficou tremendo de medo, achando que ela estava no circo com os cristãos. O que é isso, meu filho? Corrigiu o Marius. De onde tiras essas ideias? Ora, meu pai, enquanto vós ficais falando, eu vejo seus sinais, seus olhares e temores. Depois que falei nos cristãos, viestes mais rapidamente, e percebi que, em vez de irmos para a vovó Luzia diretamente, ficamos parados aqui. Dulcinea colocou os olhos no esposo e fez força para não dar uma risada. Veranda concluiu. As crianças, hoje, parece que nasceram sabendo tudo. Isso é porque nosso pequeno Marius se interessa por tudo na fazenda e está sempre metido entre os escravos e suas conversações. Veranda e o filho Marius, juntamente com a nora, o netinho e os 2 servos, saindo da casa de Saturnina, dirigiram-se diretamente para a residência de Luzia. No caminho, passaram pelo Fórum Romano e viram pessoas em aglomeração, que gesticulavam e até gritavam, o que deixou aquela família preocupada. Chegando à suntuosa residência dos pais de Dulcinea, Luzia cumprimentou a filha e o neto secamente e todos os outros com um leve sorriso nos lábios, pedindo à escrava Alzira que os levasse aos dormitórios destinados e logo oferecesse refrescos de rosas para todos.
Mas Dulcinea não quis ir com eles. Alcançou para Matilde a mãozinha de Marius, apegado a ela, e sentou-se no triclino para descansar. No átrio, com piso e colunas decorados em 2 tons de mármore, bege e vermelho, Luzia perguntou à filha, vendo seu ventre tão avantajado. Para quando esse bebê, minha filha? Penso que daqui a 1 mês o terei, se tudo for bem, minha mãe. Depois do que aconteceu com minha prima Clarice, que perdeu a vida dando ao mundo 2 bebês ao mesmo tempo, tenho lá os meus receios. Não te preocupes. Daremos uma dádiva a Deus Artemis, a nossa preferida aqui. Minha mãe, vê-se que estamos longe uma da outra pela própria distância do sítio a essa cidade. Tornei-me cristã, minha mãe. Hoje oro por um ser que nos ensinou a amar e a perdoar. Viveu e foi por amor, ajudando pessoas, curando leprosos. Ele mesmo curou o meu sogro, através de um instrutor cristão. Artemis já não faz parte de minhas orações. Os olhos arregalados de Luzia diziam o horror que aquelas palavras lhe traziam. Levantou-se de onde estava e começou a caminhar de um lado ao outro, colocando vez em vez as mãos sobre a testa. O que tendes, minha mãe? Disse-vos algo que não devia. Tu não farias isso com tua mãe, sendo teu pai um homem do império. Mas não posso esconder essa verdade, minha mãe. Pois, então, terás que partir daqui. Vós, minha própria mãe, tocando-me desta casa, que também é minha. Inquiriu Dulcinea a mãe, erguendo-se do triclínio. Minha filha, comentou Luzia, chegando-se a ela, está bem. Tu estás grávida e és minha única filha, no entanto, deves considerar. Alexus ficará como louco se souber disso. Por favor, quando ele chegar, não toques nesse assunto com ele, porque dele sim, deverás temer. Olha, essa tua ideia jamais poderá vir à tona nesta casa. E teu marido, o que diz disso tudo? E é melhor que mudemos o assunto. Meu filho se enrijece a todo momento em meu ventre. Sim, paremos por hora. Mas voltaremos logo após o jantar. Terás que mudar de ideia. Os deuses romanos poderão te castigar e fazer com que percas esse filho que está por nascer. Mamãe, não digais essas coisas. Os deuses romanos são de pedra, não se movem, e só existem nas nossas cabeças. Cala-te. Depois falaremos, já disse. Marius, Veranda e o netinho adentraram no ambiente acompanhados de Alzira e Matilde. Senhora, avisou a escrava Alzira, agora eu prepararei os refrescos. Coloca também nas rosas um pouco de limão para que o sabor do refresco se pronuncie. Ah! Traze muitas uvas para os viajantes. Sim, senhora. Marius, meu filho, não coloques as mãos nessa água. Ela está aí somente para embelezar e refrescar, não para se banhar, viu? Orientou Dulcinea, dirigindo, a seu filho, recomendações sobre a piscina do átrio, temendo por sua vida. Eu sei, minha mãe, olhar para a minha idade. Já estou quase um adolescente. E é só ver a temperatura em que ela está. Adolescente? Para isso falta muito tempo, muitos e muitos anos. Respondeu-lhe a mãe. Então, querida, cansada? Como está nosso bebê? Vejo que está suando muito, comentou-lhe o esposo. Está tudo bem, meu amor. Estou somente descansando um pouco e refrescando-me nesse lugar com essas belas plantas. Viste acomodações para nossos servos, Rufino e Matilde. Alzira já os levou à ala dos escravos e Matilde logo vem te ajudar com a bagagem. Mas que belo piso de mosaico temos aqui nesse átrio. Em Mercúrio como símbolo central, com serafins e flores em sua volta. Não são detalhes de feitos revolucionários, que a maioria usa, nem nossas guerras ou caçadas. É estranho, não havia notado isso antes, disse Marius. Tens que convir que Mercúrio, nosso deus romano, é protetor do comércio,
Assim deves lembrar-te de que meu avô fez grande comércio com os produtos da fazenda. Se fosse por papai, seriam as caçadas que estariam aqui neste mosaico. É o que ele gosta de fazer, quando pode, pois Rômulo exige a todo momento. A imagem da fonte é a mesma dos mosaicos, notaste? Comentou Marius. Desde pequena eu vejo essa estátua, meu bem. Como não haveria de notá-la? Querida, seria bom que nosso bondoso amigo Rufino descansasse por algum tempo, afinal, ele não sossegou de lá até aqui, tratando dos cavalos e prestando atenção na estrada. E, pensando assim, também Matilde poderá descansar agora, afinal, temos Alzira a nos servir, por ora. Luzia franziu a testa. Não podia estar ouvindo aquele disparate. Cuidar dos escravos. Escravo era escravo, não podia estar ouvindo bem, ou isso também era um feitiço dos cristãos. Mãe, o que está acontecendo nesta nossa Roma? Vimos muitas pessoas em aglomeração nas ruas, perguntou-lhe Dulcinea. Roma, minha filha, a nossa Roma está em crise. Depois do incêndio, pelos cristãos, anos atrás, o povo rebelou-se, daí o sacrifício nas arenas. E Nero parece que louvou-se demais construindo as novas residências. Sêneca saiu de perto dele, depois que nosso imperador colocou Ferônio ao seu lado, um sujeito sem escrúpulos. Disse que o povo tem necessidades, sofre de fome. Como sabes, Nero começou a auxiliar os mais pobres, oferecendo a eles uma quantidade de trigo, para que não se rebelassem. Um velho truque aos famintos. O imperador revestiu parte do seu novo palácio em ouro, vê só. Enfim, ninguém em sã consciência, nem mesmo meu esposo, homem do governo, está a favor do que nosso César está fazendo. Marius e Dulcinea se entreolharam, e Luzia continuou. No circo, a diversão e as mortes continuam, o povo odeia os cristãos e clama por seu sangue, e, olhando de soslaio para a filha, continuou no entanto, nós também pensamos como eles. Ergueu o peito e o queixo, fixando os olhos da filha, como revanche de suas anteriores palavras. Marius e Dulcinea trocaram novos olhares, mas a jovem não conseguiu deixar sem resposta aquelas palavras rudes e falou, erguendo-se do triclino com uma das mãos no ventre. Nunca mais repitais isso, minha mãe. Não desejo perder o respeito que vos tenho. Sabeis, muito bem, que os cristãos não são culpados do incêndio. Já conversamos sobre isso muitas vezes. Diante da posição da filha, Luzia gelou e olhou rapidamente para Marius, para ver sua reação sobre as palavras ásperas de sua esposa. Mas ele continuou impassível. Então, virou-se para a varanda, desejando ali obter apoio no que acreditava e notou que ela também não discordava do que Dulcinea havia dito. Bem, talvez eu esteja enganada mesmo. Vou me retirar por alguns instantes, senhores, para combinar com Alzira nossa ceia, disse Luzia. Mordendo-se de cólera, não sabia o que fazer. Chegou à outra ala da casa, batendo com o pulso na mesa. Sente-se que essa não é minha filha. Chamando minha atenção na frente de familiares. Que esse ódio, que em mim passa a existir agora, tenha seu tempo para revidar. Ela, agora, faz parte dos malévolos cristãos. Novamente bateu com a mão na mesa, e com tanta força, que se machucou. Mas isso não ficará assim. Alexu saberá de tudo, assim que chegar, e dará uma lição nessa pequena desaforada. O orgulho ativo da senhora romana fora extremamente ferido. Luzia chegou até a ala dos escravos e ordenou ao servo Félix. Quero que tanto Matilde quanto Rufino fiquem sem refeição hoje. Compreendeste? Não lhes consigas colchões nem água. Se eu souber que falhaste, te verás comigo. Mas vosso genro Marius pediu-me exatamente o contrário, senhora. Ora, ele não precisará saber disso. A não ser, falou, colocando-lhe os olhos ávidos,
A não ser que tu, escravo, me traias. Não, isso não acontecerá, podeis ficar tranquila. Tudo será feito conforme pedistes. Voltando ao átrio onde ainda todos estavam, a senhora Luzia comentou. Já está acertada a ceia que faremos. Serão aves assadas ao mel, frutas e bom vinho. Mas, vovó, eu não gosto de comer aves, disse-lhe o pequeno Marius. Mas esse será o jantar e, se não quiseres, tu, pequeno rebelde, comerás somente lentilhas, o prato dos meus escravos, redarguiu a avó. Mamãe, o que vos acontece? Inquiria Dulcinea. Está descontando no menino que eu vos falei? Mas Luzia retirou-se, nada respondendo. Na realidade, Dulcinea não sabia que Luzia não era sua mãe biológica e casara-se com seu pai logo que este vivara da primeira esposa, por ocasião do parto. Alexu se aproximou da mulher que lhe estava mais próxima, pedindo em união e escondendo esse fato da criança. Dulcinea, por que ela está assim? Perguntou-lhe Marius. Mamãe é muito autoritária. Acha que todos têm de estar de acordo com ela e seus pensamentos. Vejo que, quando alguém não a obedece, ela é capaz até de envenenar, meu esposo. Deves estar brincando. Dize-me qual o motivo de tua revolta. Na realidade, ela não gosta de mim, desde a mais tenra idade. Não digas isso, querida. Então, começa a prestar atenção na maneira com que ela me trata. A esposa de Marius entrou na alcova e deitou-se no leito para descansar. Pensou muito na reação de sua mãe e pediu a Jesus para saber por que ela agia assim. Adormeceu e sonhou. Viu-se criança, próximo a um lago, com uma escrava um pouco mais velha que ela, que lhe colocava os olhos fixos de ódio. Sabia que aquela era filha de seu pai com uma escrava, que ele não quis assumir. Tinham as duas quase a mesma idade, e Eudóxia, assim se chamava a menina escrava, estava ali para cuidá-la, a fim de que não entrasse na água. Eudóxia mordia os lábios de raiva e despeito. Ouvira sua mãe falar que aquela menina Clara deveria morrer, para que o pai a assumisse. Isso porque ela nada tinha para a menina branca, sendo herdeira de todos os bens da família, nada faltava, inclusive o pai. Agora, a menina branca estava ali no lago, com 10 anos, e sempre oferecia sua boneca para Eudóxia brincar. Apanha esta boneca que ganhei da mamãe, Eudóxia. Olha como é linda e que belo vestido tem. Podes brincar com ela, mas vê, se as outras tu perdeste, esta terás que cuidar. A negrinha sentou-se ao seu lado e, olhando-a com olhos ardilosos, levantou-se rapidamente para tirar, bem distante, a boneca no lago, dizendo: Vai pegá-la, Angelina, vai pegá-la. Olha, tua boneca vai se afogar. Sem saber o que fazer, vendo a boneca afundar, Angelina entrou no lago e começou a engolir água, afogando-se. Dulcinea, muito assustada, gritou por socorro, com leve taquicardia. Sentia-se sufocar. Nesse momento, sentou-se ao leito. Porque tivera aquele sonho que tinha a ver com sua mãe. Via, nos olhos da escrava, os mesmos de Luzia, quando, há pouco, a corrigira. Agora, como sua madrasta, Luzia viera para resgatar o que havia feito, cuidando da criança desde os mais tenros anos de vida. A esposa de Marius começou a pensar em Jesus e nas lições que estava recebendo de seu instrutor atual. Reconcilia-te mais do que depressa com teu agressor, enquanto ele caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entrega ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão, e de lá não sairás enquanto não pagares até o último ceitil. Mateus 5:2.25,26. Sim, pensou ela, eu pedirei perdão à minha mãe. Sou não uma cristã. Seja quem tiver razão, eu vou exemplificar a humildade que o Cristo nos ensinou. Querida esposa, te ouvi gritar, o que aconteceu? Disse Marius, chegando rapidamente.
Tive um sonho terrível. Era criança e me vi entrar no lago para apanhar minha boneca. Tive a sensação de afogamento e, em minha mente, vi minha mãe com um sorriso maldoso. Isso foi um pesadelo, querida, por teres comido muitas uvas. Não, Marius. Vivi aquele momento como se fosse real. Mas por que tua mãe faria uma coisa dessas contigo? Não sei, meu amor. No entanto, eu sei que, desde pequena, sinto a distância de minha mãe, que me deixou desde bebê aos cuidados de minha ama e jamais me abençoou com o leite de seu seio. Enquanto meu pai. Sei que ele me ama muito. Nunca me contaste isso, querida. Ouviu-se um ruído de cavalos na frente da casa, e, logo, a porta abriu-se, e uma voz grave se fez ouvir. Ouve, é a voz de papai. Ele chegou. Vou levantar. Onde está a minha pequena flor? Onde? Ouvia-se desde o átrio. Papai, correu Dulcinea, lançando-se em seus braços. Minha filhinha, que gordinha estás. Senti tua falta, querida. Mas vós estás sempre em meu coração, papai. Vistes o pequeno Marius, como já cresceu. Grandinho e muito esperto. Não faz um minuto que veio me perguntar algumas coisas. Quis saber se as frotas romanas, em Ostia, haviam aportado com grande carga. E o que mais me deixou indignado, perguntou-me a quantidade de vinho que chegara às embarcações, e se o vinho era melhor que o dele. E o que respondestes, meu pai? O que vi e o que sabia. Que vieram animais ferozes para o circo, cavalos árabes, ouro, marfim, escravos da África, sedas da rota chinesa, os perfumes da Arábia. Cansei. Ele me perguntou novamente, mas e o vinho? E eu, para terminar com a conversa, concluí, não há vinho melhor do que o teu. Todos riram. Vamos cear? Cheguei com muita fome. Depois me contas quando nascerá esse rebento. Sim, meu pai, respondeu Dulcinea, abraçando ainda a cintura daquele a quem tanto amava. Depois da ceia, Dulcinea aproximou-se e falou-lhe sussurrando. Posso vos falar em particular, meu pai? Sim, querida. Vinde ao jardim. A noite está linda. Ambos saíram para o jardim, iluminado pelo luar. A filha de Luzia sentia o perfume das flores das trepadeiras, e isso lhe embalsamava a alma preocupada. O que tens, minha filha? O que preocupa tanto essa linda cabecinha? Vem. Senta-te aqui comigo, continuou, abraçando-a. Nós podemos ficar à vontade neste jardim, olhando as estrelas distantes enquanto a paz ensaiase. Ouve os ruídos dos grilos. E aqui podemos ver os vagalumes desejando ostentar sua própria luz. Ouve. Apesar dos gritinhos ao longe de algumas crianças que não desejam dormir, também podemos ouvir suas mães nervosas e alteradas. Mas isso já passará. Então, Roma adormecerá com uma falsa paz, porque, em nossas cabeças, muitas preocupações nos assolam. Alexu suspirou. Via-se estar preocupado e, como se tivesse falando para si mesmo, complementou. Roma, Roma. O que está sendo feito de ti? Dulcinea viu que ele desejava desabafar e nada respondeu. E seu pai prosseguiu. Muitos de nós, os que são chamados de homens da lei, não estamos satisfeitos com essa Roma de hoje. E tememos. Tens ideia dos valores que estão sendo despendidos com todas as novas construções, desde o incêndio para cá, minha filha? Cá entre nós, sabemos que os cristãos, que mal não fazem, não poderiam ter incendiado Roma. Mas não temos provas se foi aquele de quem desconfiamos. Nero, confirmou sua filha. Já sabes. Todos pensam assim. E o que vos levou a pensar dessa forma, meu pai? Conheceis o cristianismo? Não. Mas carnificina de mulheres inocentes, crianças de todas as idades, e até com a idade do nosso jovem Marius, isso é repugnante.
Eu sei, conheço-vos, meu pai. Sei que vós não estáis a favor dessa estupidez. Alexus abraçou mais a filha, apertando-lhe o coração, e disse-lhe, apontando para a lua que iluminava as colinas: Minha filha, eu sei que não podemos nos ver seguidamente, mas deves saber que a amo muito e, se eu me for deste mundo, de uma forma ou de outra eu cuidarei de ti. Olha que céu imenso e cheio de estrelas. Eu estarei lá em cima, olhando por ti. Sei disso, meu pai. O nosso amor perdurará para sempre. Sinto isso dentro de mim. Mas espero que não faleis mais nessas bobagens. Ninguém vai morrer por hora. Em breve, estareis brincando com esse bebê que vai nascer, vosso novo neto ou netinha. Por certo verei nascer. E, se for menino, juro-vos, que levará o nome de quem tanto quero bem. O meu? Sim, meu pai. E, se for menina, o de tua mãe? Dulcinea calou-se. Sim, filha, eu compreendo. Tua mãe continua a mesma para ti. Deixai-a, papai, um dia acertaremos nossa vida. Mas o que desejavas me dizer, filha? Pediste para conversar comigo, e eu não te deixei falar. Quase respondestes a todas as minhas indagações. Ela, fazendo uma pausa, comentou um pouco receosa: Eu sou cristã, meu pai. Alexus levantou-se surpreso e olhou para ela. Então, desprezarás tua filha, meu pai? Continuou. Oh, minha querida. Jamais te desprezarei, disse, sentando-se novamente. Se escolheste esse caminho é porque é um bom caminho. Mas agora estou mais temeroso, porque jamais Roma dependurou tantos na cruz, alimentou tantos animais e massacrou, de outras formas, pessoas inocentes. Mas eu confio em ti, no entanto, por favor, tem cuidado. Nero não vai atrás de cristãos romanos nesse momento, ainda mais nobres como nós, mas não saberemos o que aquela mente doentia poderá fazer no amanhã. E repetiu, tem cuidado. Jesus nos mostrou um caminho de glória e de paz, que precisamos construir, modificando o que está em nossas raízes. Não podemos mais matar, nem injuriar ou julgar alguém, porque o amor deverá se estender ao ser que caminha conosco. Precisamos amar o próximo como se fosse a nós mesmos. Mas isso, penso eu, é impossível, minha filha. Quanto tempo necessitará alguém para se transformar dessa maneira? Os nossos instrutores nos dizem que a reforma não será de um dia para outro, mas necessita de nosso esforço para que se retire, aos poucos, as negatividades que ainda alimentamos, já que estamos seguindo o Mestre. Sei que poderemos melhorar. Há outra coisa a vos dizer, meu pai: se todos morrermos no circo, o cristianismo desaparecerá, mas, como isso não vai acontecer, este é o momento para não vos preocupardes comigo. Podes pensar assim, mas, filha, para o ser humano largar as armas que matam levará séculos. No entanto, se o que vou dizer te fizer feliz, querida, digo-te que desejo também conhecer o que esse Jesus te ensinou, porque és uma boa pessoa. Só não entendo por que ele deixa os que o amam serem mortos dessa maneira. Os que nele acreditam, meu pai, não fazem revolta, só plantam a paz. Dito isso, não revidam, aceitam o sacrifício por saberem que estarão em seu reino, assim que fecharem seus olhos. Mas não serão os cristãos rebeldes. Eles estão agindo contra nossa Roma, minha filha. Não serão eles fanáticos. Não somos fanáticos, somente fazemos a vontade de Jesus. Procuramos amar, compreender o inimigo como nosso irmão de caminhada. Usamos o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como ele nos ensinou. Eu também já penso assim, e assim meu esposo, como também todos os meus filhos pensarão um dia. Desejamos que eles cresçam com a fé que temos e assim passem a seus filhos, e seus filhos, aos filhos deles. Com o decorrer dos dias, quanto mais conhecemos sobre Jesus, mais procuramos compreender as pessoas,
mas procuramos auxiliá-las a abrir os olhos para o amor e o perdão. A evolução de nossa alma é nosso objetivo, e, se não fizermos assim, se assim não agirmos, o cristianismo se perderá. Contudo, eu sei que, mesmo com a morte de tantos, jamais Jesus será esquecido. Tens razão. Essa corrente de amor, passada de uns para outros, levará Jesus a toda parte. Mas, minha filha, não tens medo da morte? Quando amamos tanto, nada tememos. Contudo, meu pai, disse-lhe, aproximando-se mais, fixando-lhe o olhar e apanhando-lhe as fortes mãos: se algo nos acontecer, prometei-me que ensinareis a meus filhos sobre o cristianismo. Alexus, sorrindo ternamente, abraçou a filha novamente e, com a luz do luar a banhar-lhe o rosto, respondeu, demonstrando a ela todo o amor que lhe tinha: podes contar comigo. Agora, vamos entrar que está ficando frio. Desejo falar convosco a sós, minha mãe. Dulcinea pediu à sua mãe, respeitosamente, antes de dormir. Os servos saíram, e Dulcinea continuou: vamos permanecer na cidade por 5 dias somente e logo iremos visitar Saturnino em Herculano. E que tenho eu com isso? Quero colher de minha mãe todo momento de ventura a seu lado, mas antes pedir-vos perdão. Ah! Então reconheces e te rebaixas, pedindo-me perdão, não é? Aprendi, minha mãe, que quem se humilha será elevado, mas também que o perdão faz bem para aquele que sabe perdoar. Ora! Bobagens! Eu não me rebaixaria a pedir perdão. Nós somos da nobreza romana e pensei ter te ensinado a ter um pouco mais de orgulho, mas já que tocas nesse assunto, ainda bem que voltas atrás e vês que erraste. Deves ter te dado conta de que são absurdos esses ideais nazarenos. Não, mamãe. Sempre pensarei igual, mas não devo contestar a vossa maneira de pensar. Então, a que vieste, se não voltas atrás? Deixa, um dia verás que eu tenho razão. Desejaria dar-vos um fraternal abraço. Mas vejo que... Isso mesmo, eu estou magoada contigo. Não desejo receber esse teu abraço. Dulcinea sorriu, vendo-a atravessar a passagem para o jardim, e concluiu em voz baixa: eu vos amo, minha mãe, e, certamente, um dia, também começareis a me amar. Já não há necessidade de vos perdoar, pois hoje começo a vos compreender. Matilde nada comentara com os seus patrões sobre o que estava passando na casa dos pais de sua senhora. Todavia, sem comer, desmaiou na tarde seguinte. De natureza frágil, não resistira. Assustado, Marius perguntou a Rufino por que ela tivera o desmaio, e ele teve que dizer: nada devo comentar, meu senhor. O genro de Luzia foi até a ala dos escravos e indagou a Félix: Félix, eu não te pedi que cuidasse bem dos meus servos? Sim, respondeu Félix, cabisbaixo. Matilde, além de muito pálida, desmaiou há poucos minutos. Ela se alimentou bem? Não posso trair a confiança da senhora Luzia. Não recebendo a resposta, Marius procurou uma escrava que ali cuidava dos lençóis. Enéa, Matilde, minha serva, desmaiou. Sabes alguma coisa sobre isso? Senhor, ela nada recebeu para comer no jantar de ontem e no almoço de hoje, assim como seu esposo. Estranhei isso, mas penso que foi ordem da senhora Luzia. Além do mais, eles não receberam cobertas para dormir, devem ter se deitado neste chão frio. Sabes, Enéa? Tenho até pena de quem fez isso a pobre Matilde e seu esposo. Matilde e o esposo comentaram alguma coisa? Perguntou-lhe a serva. Eles jamais se queixariam. São cristãos. O que desejais dizer com isso, senhor? Que o cristão não se rebela, aceita os males sem ódio, sem revolta. Mas deixe estar, nossos servos, conosco, terão o tratamento que merecem. Gostaria de ser tratada dessa forma aqui.
Sei que nada deveria vos dizer, mas somos escorraçados como animais pela senhora da casa. Não revides, aceita. Soubemos que Paulo, o apóstolo, escreveu aos Colossenses: escravos, obedecei em tudo aos vossos senhores aqui da terra, não servindo apenas diante dos olhos, como quem procura agradar aos homens, que o servo sirva bem a seus patrões com a simplicidade de seu coração, como se fosse a mim que o fizesse, sabendo que o Senhor vos recompensará no céu. Por isso, Enéia, se fosses cristã, aceitarias, com alegria, a vida que tens. Enéia ficou pensativa, e Félix, que tudo ouvia, imaginou como deveria ser agradável ter patrões assim como Marius. Marius ensinava, mas estava contrariado com sua sogra, não aceitara as ordens dadas por Luzia contra seus servos, porém não poderia causar nenhum problema ali, sabendo também do pensamento cristão de Dulcinea, que ela fazia questão de praticar, e ainda mais na presença do amável sogro. Então, na hora da ceia, pediu a Alexus: Senhor, penso que amanhã deveremos partir a Herculano. Mas logo agora que eu cheguei, tenho receios. Receio por minha esposa e o bebê, e não desejo que a criança nasça no caminho, por adiarmos a viagem. Peço-te um dia ou dois somente. Preciso desse tempo para ficar com minha filha e neto, meu estimado genro. Quem sabe o dia de amanhã, o que nos acontecerá, não é? Depois, eu a vejo tão bem, tão saudável, que penso que a criança está feliz assim como está, aconchegadinha no ventre materno. Não vai desejar causar transtorno em viagem, para uma mãezinha tão terna. Todos riram. Está bem, ficaremos mais 2 dias. E quanto a Matilde, o que ela teve? Indagou o alegre anfitrião. A síncope de Matilde foi falta de alimentação, respondeu-lhe Marius, fixando-se nos olhos de Luzia. Luzia gelou. Quando seu olhar se chocou com o do genro, notara que ele descobrira tudo. Mas, continuando, falou Marius, eu penso que ela não devia estar com apetite, portanto, depois da ceia, eu mesmo irei tomar conta de meus servos, dando-lhes um bom colchão e levando a eles as sobras desta ceia, com vossa licença. Ora, meu genro, eu sei que tens toda a razão por querer tão bem a essas 2 joias. Fica à vontade e faze o que lhe aprouver. Matilde e Rufino se sentirão mais fortes somando a essa ceia um bom prato de lentinhas. Marius levantou-se e, olhando seriamente para Luzia, saiu de cabeça erguida, levando a sobra do javali e das frutas para seus fiéis amigos servos. A mulher de Alexus aguardou Marius voltar. Ficou pálida e sem graça, mas, em seu interior, desejava uma revanche com Félix. Desta forma, mais tarde, dirigiu-se até ele, no jardim, e o inquiriu: Félix, mau servo, dize-me, o que se faz com um traidor? O que desejais dizer com isso, senhora? Quem vos traiu? Não te faças de inocente. Responde. Tremendo, porque já conhecia a maldade daquela mulher amarga, o escravo, humildemente, respondeu: todo traidor deve ser açoitado. Mas quero vos dizer, senhora, que eu nada contei ao senhor Marius. Ah é? E como sabes que foi isso que eu vim te perguntar neste momento? Como foi, então, que Marius descobriu? Só tu estavas aqui, escravo infiel, mais ninguém. Sim, eu sei. Mas outros escravos viram o que mandastes fazer, senhora. Notaram que os servos não cearam e também que não tinham onde se deitar. Devo bater em todos com o chicote? Não, respondeu Félix, cabisbaixo. Então, é sinal que devo bater só em ti? O homem baixou a cabeça. Revoltado, mas contendo-se, mordia os lábios. Sabia a maldade daquela mulher que, para o esposo, fingia ser outra pessoa. Então, respondeu: sim. Ariano, traze-me o chicote, mas antes prende fortemente este escravo ao tronco.
Eu mesma quero bater nele. Assim, Luzia, enquanto todos comemoravam a chegada do pai de Dulcinea, despejou, sem consciência, todo o seu ódio contido em Félix, aquele antigo esposo, que a humilhara em encarnações anteriores, traindo-a e machucando-a nos seus mais secretos desejos, fazendo-a muito sofrer, e a quem Luzia deveria perdoar para que ele aprendesse a lei de amor. A lei de ação e reação estava ali, reparando os erros do passado para Félix, mas traçando, para a senhora da casa, novos débitos. 2 dias depois, todos os visitantes estavam preparados para a viagem de volta. Dulcinea abraçava seu pai, referindo-se ao grande amor que lhe tinha. Luzia afastou-se, propositadamente, para o jardim. Como ninguém encontrou, eles partiram sem se despedir dela. Todos assentados, Rufino começou a dirigir o meio de transporte para o sítio, no que Veranda obtemperou. Eu não desejaria voltar para o sítio antes de saber de Saturnina, Marius, meu filho. Logo Marius ordenou ao servo. Rufino, volta a carroça e rumemos para Herculano. Alexandre soube, através de um recado, que deveria comparecer ao palácio de Nero a fim de receber algumas ordens imperiais. Quando percebeu que seu trabalho seria uma perseguição aos cristãos que fugiam de Roma para não serem sacrificados, entrou em desespero e voltou para casa para ter com sua esposa. Luzia, eu não sei o que fazer. Essa nova ordem que eu recebi deixou-me totalmente alterado. O que será de nossa filha que tanto amamos se eu agir como preciso? E de meu genro? Perseguir cristãos. Isso não posso fazer. Sabes que os homens que têm escravos cristãos, e sabem disso, procuram escondê-los para não perderem as melhores peças em matéria de trabalho? Perseguir minha família ou domina Saturnina, com seus fiéis servos, seria morrer com eles. Não. Jamais poderei fazer uma coisa dessas. Nero nos deu ordens de fecharmos todas as vias para as cidades vizinhas. Prepara-se para mais uma matança no circo. Ora, esposo, quem mandou ela se meter nessa coisa de loucos? Será que pensou um pouco nisso antes? Como pode ser tão insensível, mulher? É de nossa filha que estamos falando. Nossa! Respondeu com animosidade. Pois não vou mais vos dar ideias. Odeio essa seita cristã que polui nossa Roma, desejando destruir todos os nossos deuses. Também não aguento a falsa ideia de humildade a que se mantém. Com breve sorriso nos lábios, aceitam injúrias e acusações sem se manifestarem, mas devem ter o interior repleto de ódio. E quanto a nós, romanos, como aceitar a serventia com igualdade e seus absurdos rompantes de satisfação, que, sei, devem ser pura hipocrisia? Onde está o nosso orgulho? Desejarias que nossos escravos se sentassem conosco à mesa? Desejarias que todo escravo fosse igual ao seu senhor? Estes são ideais estúpidos. Somos grandes conquistadores, meu marido, e fazeis parte do orgulho romano, apontou, fechando os olhos e erguendo bem a cabeça com a boca hirta. Se desejais mesmo um conselho, eu vos dou. Largai nossa filha e genro. Se não desejais persegui-los, deixai-os que sejam salvos por esse Jesus, que dizem ser o Salvador de todas as almas. E falais em Saturnina, vossa paixão de juventude. Pois eu desejo que ela morra entre os leões. Luzia foi deixando o ambiente, incomodada, mas Alexandre ainda conseguiu dizer a ela: não tens coração. Não vou admitir que fales nada mais de minha filha e genro. Estou a ponto de me separar de ti. Bem, elucidou Luzia, voltando-se e tentando acalmar-se, eu vos digo isso, mas jamais comentarei com alguém mais, que eles, minha própria filha e genro, traem os princípios religiosos de nossa amada Roma. Aquietai-vos, portanto. Sem responder mais nada, enojado que estava em assistir aquela mulher dirigir-se daquela forma jovem que criara desde os primeiros momentos de vida, Dulcinea,
Alexus apanhou o cavalo e partiu com alguns soldados. Depois iria a Herculano, sem lhes dizer qual a missão que teriam lá e, quando eles lhe perguntaram, somente obtemperou: visitarei minha filha, que está parindo meu outro neto. Avisaria a Domina Saturnina, Dulcinea e o esposo para que não deixassem aquela casa por alguns meses. Alexus só chegou dias depois a Herculano. Marconde, o servo de Saturnina, ainda teve tempo de apresentá-lo a Demétrios, que visitava com Tília aquela localidade, mas Alexus, preocupado com o compromisso em salvar sua filha, não fez questão de conversar com ele e foi direto à entrada da residência de Saturnina, onde, anos atrás, estivera. Com surpresa, Saturnina o recebeu e aos soldados, mesmo um pouco temerosa, mas, como havia conversado com Dulcinea sobre seu pai, descansou. A ave, Domina, cumprimentou-a, trazendo ainda no coração o doce enlevo da lembrança do passado. A ave, nobre romano, com prazer vos recebo nesta casa. Alexus adentrou no átrio, e ela lhe perguntou: em que posso vos ser útil? Falou, ainda sentindo o mesmo carinho de antigamente, mas mantendo a distância que lhe cabia ali. Com vossa permissão, eu necessito ver minha filha. Sim, um momento. Podeis aguardar sentando-vos aqui no átrio. Esther logo vos trará algo para beber, pois deveis estar com sede. Muita sede, respondeu ele, inseguro ao vê-la. Deixando os soldados à vontade no jardim interno, com refrescante bebida, Saturnina encaminhou-se a Marconde, que ali estava, pedindo-lhe que avisasse a esposa de Marius da presença de seu genitor. Enquanto o servo movimentava-se para isso, a viúva de Crimércio convidou Alexus para que a acompanhasse ao grande jardim, frente ao mar, onde havia bela vista, receando notícias mais sérias sobre o cristianismo em Roma. Por favor, sentai-vos, senhor. Deveis estar cansado. Sugiro que relaxeis um pouco, enquanto vossa filha não chega. Senhora, perdoai-me, porque vou precisar falar a sós com ela. Essa é uma questão irrevogável. Não que vossa companhia não me seja agradável. Sinto-vos apreensivo, caro Alexus. Sairei assim que ela chegar. Dizei-me, como está vossa gentil senhora? Dulcinea falou-me que, dias atrás, ela não passou bem. Luzia sofre dos nervos. Infelizmente, está sempre de mau humor. Já procurei por doutores, que nada conseguiram resolver. Esteve até nas proximidades de Roma, banhando-se em uma fonte, aonde os imperadores vão para receber mais ânimo, mais energia e melhorarem seus problemas de tensão e tristeza. Mas, nela, parece-me que nada faz efeito. E, mudando a conversa, inquiriu-a: minha filha está bem? A criança ainda não nasceu? Ela está descansando, porque, talvez, o bebê venha ainda esta semana. Mas tranquilizai-vos. Ela está feliz aqui. Está ótima. E vós? Ainda tão bela. Alexus deu-se conta do que falara. Queria ter calado, mas cada vez que havia lembrava do amor que, um dia, tivera por aquela mulher, um amor que nunca se apagara. Então, ergueu-se e começou a caminhar de um lado para outro. Saturnina, muito séria, fez-lhe a pergunta desejada. Vejo-vos preocupado. Como estão as perseguições, nobre Alexus? Ele olhou-a franzindo o senho e nada respondeu. Fitava-a com extrema ternura, no entanto, não escondia o temor, a angústia. Saturnina, notando que sua filha chegava, alertou. Eila que chega, e com Esther, o vosso refresco. Deixo-vos, com vossa permissão. Saindo do jardim, a matrona pediu para que ninguém se aproximasse dali, a fim de que pai e filha ficassem à vontade. Papai, o que vos traz aqui? Estou preocupada, é sobre mamãe. Tua mãe está bem. Venho por outro motivo, filha, falou, colocando as mãos sobre os seus ombros,
venho implorar-te que abandones o cristianismo. Por que faria isso? Nunca deixarei o cristianismo. Porque eu sou obrigado a entregar a Nero os cristãos fugitivos de Roma. Dulcinea, com o coração aos pulos, pediu para chamar seu esposo e colocou-o